Eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que hoje a pessoa mais qualificada para ser presidente do Brasil, mais qualificada do que o próprio pai. O pai tem um lugar da vez na fila e talvez seja o que o povo brasileiro quer e o povo é soberano. Mas eu posso dizer a vocês que em termos de preparo e qualidade, o Eduardo é ainda melhor que o pai. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. É o que sentiram a porrada. Vão rindo. Riram. Primeira audiência. Projeto de lei. Os vistos foram cancelados. Acharam a notícia, né? Ministro do STF não querem entrar em polêmica com Trump. É resposta para a diplomacia. Bom, a gente tem... Nossa, o programa de hoje está grande, né? Mas tem mais coisa a ser dita. Cada dia que se passa eu descubro que mais uma pessoa improvável assiste ao Paulo Figueiredo Show. É uma coisa impressionante, tá? Nós descobrimos primeiro que o Alexandre assiste, depois a gente descobriu que o Felipe Santos, o Érico Hilton, né, vulgo Érico Hilton, nos assiste, e agora a gente descobriu também que o pessoal da Globo News assiste o Paulo Figueiredo Show. Mandem, quando eu falo para vocês, mandem o programa para os seus amigos e pros inimigos, vocês estão levando isso talvez muito literalmente. Porque vejam o que o Otávio Guedes disse na Globo News hoje. Eu vou deixar o vídeo inteiro tocar aí. Bota aí, Bruno. Esse push do Trump, eu acredito que o Bolsonaro ele deve muito mais ao Paulo Figueiredo que propriamente a seu filho Eduardo Bolsonaro. Paulo Figueiredo vinha trabalhando há muito tempo, há mais tempo que o Eduardo Bolsonaro, e virou assim uma espécie de guru nessa questão. Foi do Paulo Figueiredo a proposta para que Bolsonaro fosse ao Supremo ouvir ali aquela audiência de aceitação ou não da denúncia. Então partiu dele essa ideia, porque ele acreditava que o Bolsonaro, ele defendia que o Bolsonaro tivesse a mesma postura do Trump. E o Guga já contou isso aqui várias vezes, nas audiências o Trump sempre tinha uma posição de enfrentamento, né? Os críticos dele diziam que até de arrogância, e saía e falava mal ali do processo, da ilegalidade do processo, dizia que era perseguição. O Bolsonaro, no segundo dia da audiência de aceitação da denúncia, ele não comparece, fica num gabinete, aparece, acho que chorando ali do lado da Damares, orando, e aí o próprio Paulo Figueiredo critica, dizendo que ele está passando a imagem de fragilidade que o Trump nunca passou. Verdade. No interrogatório, o Bolsonaro não adota o tom que o Trump adota na rede social. O Trump foi muito mais duro com o STF, com o Alexandre de Moraes, sem citá-los, do que o próprio Bolsonaro. Na frente do Alexandre Moraes, o Bolsonaro não falou que estava sendo perseguido, não falou de perseguição, ao contrário. Chamou, em tom de brincadeira, o juiz para ser vice na chapa dele e ainda quis se desvencilhar dos grupos mais radicais. Tudo verdade. Eu agradeço aqui a audiência ao programa, Otávio, um abraço para você. Mas, em primeiro lugar, eu quero rechaçar completamente essa ideia de que o Bolsonaro deve mais a mim do que ao Eduardo Bolsonaro. Eu acho até que o Otávio talvez esteja reduzindo a importância do Eduardo Bolsonaro, que é fundamental por uma questão pessoal, de desgosto pessoal. Mas é inegável que o Eduardo Bolsonaro veio para cá e pouco mais de 3 meses depois nós estamos onde estamos, com o secretário de Estado dizendo que as sanções estão sendo analisadas e devem acontecer, com o posto do presidente dos Estados Unidos defendendo o Bolsonaro e todas as demais coisas que a gente tem feito aqui. Neste assunto em específico, sem viadagem, Eduardo Bolsonaro e eu somos um só. Neste assunto especificamente, não é verdade para os demais, mas neste assunto, tudo que Eduardo e eu fazemos é discutido entre nós, às vezes divergências, é executado sempre de maneira conjunta. Tem coisas que só eu consigo fazer melhor e tem coisas que só ele consegue fazer. E o melhor de tudo é que vocês não acreditam. É uma relação
onde não tem frescura, não tem vaidade, não tem, isso ele vai, não sei o que, pra mim, aqui sou eu que tenho que falar mais, aqui sou eu que tenho que aparecer. Nisso você faz melhor do que eu, por favor, faça. Nisso você faz melhor do que eu, por favor, eu faço. Nisso eu faço melhor que você, deixa eu fazer. Porra, eu acho que tem que ser isso, porra, eu acho que tem que ser aquilo. E é tudo feito, cara, é um negócio assim, política hétero com testosterona. Não tem uma porra de uma frescura. Tudo é falado na lata, tudo é discutido de forma honesta, tudo é feito... Então não tem essa. É impossível dissociar o que é feito pelo Paulo do que é feito pelo Eduardo. Agora, dito isso, eu quero deixar claro aqui, eu não preciso dos louros dessa situação por um motivo muito claro, eu não sou político. O Eduardo é. E o Eduardo não só é político, como é o político com quem eu mais me identifico. E quem eu venho defendendo abertamente que deve ser o próximo presidente do Brasil, por ser o político mais qualificado do país. E eu digo isso com autoridade de quem convive bastante com ele. Poucas pessoas podem dizer que conversam mais com o Eduardo do que eu. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que hoje a pessoa mais qualificada para ser presidente do Brasil, mais qualificada do que o próprio pai. O pai tem um lugar da vez na fila e talvez seja o que o povo brasileiro quer e o povo é soberano. Mas eu posso dizer a vocês que em termos de preparo e qualidade, o Eduardo é ainda melhor que o pai. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Ele é substancialmente melhor. Então não há louro que seja do Paulo Figueiredo e não seja também do Eduardo. É impossível dissociar. Lembrem-se sempre disso. A dívida de gratidão deve ser uma dívida de gratidão com Eduardo Bolsonaro. E eu digo, embora o meu alinhamento com o Eduardo nesse aspecto seja total, as minhas divergências com o pai Jair são difíceis de serem sanadas. E eu digo isso, Jair é um ótimo homem, é uma pessoa que é o melhor para o Brasil, é uma pessoa adorável, gosto muito dele pessoalmente, é um patriota, mas em termos de estratégia, como diz e chama a atenção o Otávio Guedes, todo mundo que assiste o Paulo Figueiredo Show sabe que eu sou um ferrenho crítico do Bolsonaro. E digo abertamente aqui no programa que boa parte dos problemas que nós temos hoje são consequências das péssimas escolhas tomadas por ele. E eu digo para vocês, tem muitas coisas que às vezes eu tenho vontade de falar, mas eu não posso falar porque são ditas a mim em reserva. E eu preservo essa reserva. Mas podem ter certeza, tem dias que eu me revolto e fico desesperado, porque, meu Deus do céu, o presidente Bolsonaro não pode ver um acordo ruim que ele já quer fazer. Não tem xadrez 4D. Não tem xadrez 4D nenhum, meu Deus. O Bolsonaro não enxerga uma jogada à sua frente dele. Ora, um exemplo é a vinda do Eduardo para os Estados Unidos. A vinda do Eduardo para os Estados Unidos não foi apoiada pelo Bolsonaro. Jair Bolsonaro tentou de todas as formas demover Eduardo de não voltar para o Brasil. Ou seja, convencer Eduardo a voltar ao Brasil. Essas ações do Eduardo aqui, muitas vezes, são criticadas pelo pai, são vistas como radicais. Não pensem que há um alinhamento o tempo inteiro. O fato de eu poder falar coisas que ele não pode falar, e nem sempre as opiniões são as mesmas, é claro que existe uma relação de filho e pai, mas essa é a vida como ela é. Eu digo a vocês, o que nós estamos tentando fazer é libertar o Brasil e o Bolsonaro a despeito do Bolsonaro. Não é com apoio ou com ação do Jair Bolsonaro, não. É a despeito do que ele quer.
Então o pessoal da esquerda pensa em gabinete do ódio, em imprensa. Eu pergunto qual é a estratégia do bolsonarismo. Bolsonaro vem a jornalista da Folha de São Paulo. Não, Bolsonaro falou X, então ele deve estar planejando uma estratégia para isso, não sei o quê. O Tarcísio se encaixa no plano de tal forma. Não tem plano nenhum, minha gente. Não tem plano, nós está ferrado. Bolsonarismo é um deserto. Não tem Eles não têm organização nenhuma. Não tem organização nenhuma, não tem plano nenhum. Os Estados Unidos tem um plano. Eduardo tem um plano, eu tenho um plano. O bolsonarismo, meu irmão. Se esses caras quisessem cometer um crime, organização criminosa, um golpe de Estado, meu amigo, ia ser um episódio dos Trapalhões. Qualquer ideia de Bolsonaro fazendo um movimento organizado de crime, um gabinete do ódio, é uma maluquice. Sabe quem percebeu isso e quem é a pessoa que melhor sabe disso? É o Alexandre. Por isso que ele deita e rola. Ele vê que é tudo errático, que um recua, vai um dia na audiência, como disse o Otávio Guedes, depois no dia seguinte não vai, porque mudou de ideia, e aí aparece num vídeo com a Damares, com a cara de choro, com... Não tem como ser organizado, ninguém ia cometer um crime, as pessoas falam, confia no mito. Então, confia no mito, meu amigo. Só vi estratégia errada, todas as estratégias dando errado. Quantas vezes eu não falei, por exemplo, que o Bolsonaro deveria ter ficado nos Estados Unidos? Não só não aprendeu com a eleição, como não queria que o Eduardo viesse. Se o Eduardo não tivesse vindo, tá sem passaporte hoje. E todas as ações que nós estamos fazendo aqui não estavam acontecendo. Vejam, é isso que eu quero que vocês entendam. Se dependessem da estratégia do Bolsonaro, esse post do Trump não teria acontecido. As pessoas precisam entender isso. Estratégia de Bolsonaro, eu ouvi Michel Temer, porra. Só que hoje, nos Estados Unidos, as pessoas que estão nos Estados Unidos não estão submetidas a Bolsonaro. E é isso que eu falo, façam um acordo dos caralhos que vocês quiserem no Brasil. Não vou cumprir o acordo aqui. Não vou. Me obriga, porra. Me obriga, eu não vou ficar aceitando os acordos horrorosos. Não vou aceitar acordo horroroso que vocês fizerem no Brasil. E aí vocês veem se as coisas que o Paulo Figueiredo fala que aconteceram, não aconteceram. Se a perseguição com os caras do 8 de janeiro, alguma das coisas que eu falei que ia acontecer em novembro e dezembro de 2022 não aconteceram. Perseguição dos patriotas, a perseguição ao Bolsonaro, os phishing expeditions. Gente, eu avisei ao Bolsonaro que a casa dele ia sofrer busca e apreensão 1 mês e meio antes de sofrer, pô. Eu tenho as mensagens. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho. Meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.